Oi, gente, abraço, feliz Páscoa. É bem verdade que uma Páscoa, um domingo de Páscoa assim bem atípico por conta da pandemia, mas eu quero deixar com vocês uma palavra especial nesse domingo de Páscoa. E o nosso texto é Mateus no capítulo 28, que nos fala sobre a ressurreição de Jesus e o seu aparecimento às mulheres. Você sabe que nós temos a Páscoa judaica, que tem a ver com a saída do povo lá do Egito, a libertação que o povo alcançou pela graça de Deus, sob a liderança de Moisés, o povo de Israel, deixando o Egito. Então é a Páscoa judaica. E para nós a Páscoa cristã, ela tem a ver com a ressurreição de Jesus. Então hoje nós estamos no domingo de Páscoa, bem atípico por conta da pandemia que está instalada, mas eu quero deixar com você esse texto trazendo 3 lições para o seu coração. A primeira é que o relato aqui da ressurreição de Jesus fala sobre um anjo do Senhor que desceu do céu. Mateus 28, a partir do verso 2. Esse anjo tinha uma aparência muito gloriosa, muito tremenda. E eu quero começar por aqui, o anjo que desceu do céu, e o relato fala sobre a sua participação nesse cenário aqui da ressurreição de Jesus. A bem da verdade, a vida do Senhor Jesus, ela sempre foi marcada pela presença dos anjos, desde o momento da anunciação do seu nascimento. O anjo Gabriel já se apresentou a Maria, conversou com Maria, disse que ela era uma agraciada do Senhor, e o anjo então colocou a ela o projeto de Deus, no sentido de que ela seria a mãe do Salvador. E ela ficou muito preocupada, dizendo, olha, eu nem tenho um relacionamento sexual, eu não sou nem casada. E ele falou, olha, não temas, Maria, porque descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Isso é coisa de Deus na sua vida. E Maria se prontificou dizendo, olha, eis aqui a serva do Senhor. Então nós vemos ali a presença do anjo já nesse momento, antes da concepção de Jesus. Depois, se nós caminharmos um pouquinho mais, vamos ver já na tentação de Jesus, quando ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, e ali ele foi tentado por Satanás, nós vamos perceber que depois das investidas do inimigo contra Jesus, diz a Bíblia que o inimigo se retirou e vieram os anjos de Deus e o serviram. Veja novamente os anjos na vida de Jesus. Depois, se nós caminharmos mais, vamos ver Jesus lá no Getsêmani, antes da cruz, da agonia da cruz, da dor, do sofrimento. Jesus está orando no jardim do Getsêmani e o seu suor se transforma em gotas de sangue. É um momento de profunda angústia, profunda tristeza na vida de Jesus. O evangelista Lucas, ele registra que ali estava um anjo que o fortalecia. Olha que coisa tremenda. Como os anjos acompanharam o dia a dia de Jesus. E nós podemos ver à luz da Bíblia a presença dos anjos, o ministério dos anjos. Os anjos que são mensageiros de Deus. Mensageiros de Deus. Lá na carta aos Hebreus nós encontramos que os anjos estão aí a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, a redenção em Cristo, ou seja, eles estão também com a igreja, eles estão também conosco. Eles são os agentes secretos de Deus e muitas vezes presentes de uma maneira tremenda, trazendo até livramento, como nós vemos na história de Pedro, lá em Atos, no capítulo 12, Pedro estava preso, Herodes mandou que Pedro fosse preso, e para tirá-lo da prisão, Deus mandou um anjo. Na estratégia de Deus, na libertação de Pedro, nós vemos a presença de um anjo que o ajudou a sair daquela prisão. Então os anjos estão aí. A Bíblia diz que eles exercem um ministério tremendo, lindo, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Então nós louvamos a Deus pela presença dos anjos, pelo ministério dos anjos,
Lembrando que os anjos também são criaturas. Não devemos confundir. Nós adoramos o Criador. O Senhor, criou todas as coisas, todos os seres para o louvor da sua glória, nos criou a sua imagem e semelhança, e ele também criou os anjos, que aí estão cumprindo o protocolo de Deus dentro da economia divina, do plano de Deus para os seres angelicais. Esse é o primeiro ponto, os anjos. O segundo ponto que eu quero trazer para nós é sobre as mulheres. Como elas estavam empenhadas, como elas amavam Jesus. Alta madrugada elas foram até o sepulcro, porque elas queriam ali homenagear o Senhor Jesus. E enquanto caminhavam, elas tinham uma preocupação na mente, na cabeça. Quem é que vai remover aquela pedra? Uma pedra grande que fora rolada ali para selar a sepultura de Jesus. Mas essa preocupação que elas carregavam na alma, uma preocupação praticamente desnecessária, porque o anjo já havia removido aquela pedra. Isso traz uma lição para a gente, porque às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas e nós nos esquecemos que há um trabalhar de Deus. Enquanto às vezes nos preocupamos a caminho ou no percurso, na estrada da vida, o Senhor já está removendo a pedra, o Senhor já está removendo o obstáculo, o Senhor já está solucionando aquele problema. Então as mulheres tinham essa preocupação, mas uma preocupação que naquele momento já não tinha mais fundamento, porque a pedra já fora removida pelo anjo que desceu do céu. Eram mulheres muito especiais, o texto fala que uma delas era Maria Madalena, aquela mulher que teve perturbações espirituais, uma mulher que fora possuída por demônios, mas houve um processo de libertação. Jesus libertou Maria Madalena, Jesus expulsou os demônios, Jesus fez algo lindo na vida dela, mudou a sua história completamente. A menção a outra Maria aqui também, e enfim, as mulheres que foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. Olha que coisa linda. Jesus tinha os discípulos, mas as primeiras que foram ao sepulcro e que testemunharam a ressurreição de Jesus foram as mulheres. E graças a Deus pelas mulheres. O que seria da sociedade sem as mulheres? O que seria da igreja sem as mulheres? Como as mulheres são preciosas também dentro do plano de Deus. E essas mulheres, elas amavam tanto Jesus, porque o texto diz que quando o Senhor Jesus se aproximou daquelas mulheres, elas então se dobraram, elas se ajoelharam e elas abraçaram os pés de Jesus e adoraram o Senhor Jesus. Que coisa tremenda, né? Esse momento na vida das mulheres que depois se transformam em mensageiras das boas novas da ressurreição, levando a notícia, a boa notícia aos discípulos. Elas deixam para nós uma lição. Nós também devemos repartir as boas novas de Cristo, muitas vezes com pessoas aí que estão desesperançadas, pessoas que ainda não conhecem Jesus. Nós devemos levar as boas novas do Evangelho. Eu quero dizer que Jesus não é alguém sobre quem nós discutimos, é alguém com quem nós nos encontramos, nos relacionamos. Jesus não é uma doutrina, Jesus não é uma placa de igreja, Jesus é o Filho de Deus, o amado Salvador, que foi morto, sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia e depois foi assunto aos céus, e de lá ele voltará com grande poder e glória para buscar a sua igreja. E nós estamos aguardando essa volta de Jesus e os sinais dos tempos estão aí se cumprindo. Quem tem ouvidos, ouça, né, o que o Espírito Santo está dizendo e aquilo que nós estamos vendo, inclusive pela mídia. Nós estamos vivendo esse tempo que sinaliza, né, o início das dores e esse tempo que prepara então a volta bendita e gloriosa de Jesus. Então, como disse, o texto tem 3 personagens aqui importantes, né? Primeiro, o anjo. Segundo, a figura feminina, as mulheres. E terceiro, o próprio Senhor Jesus,
que venceu a morte. Olha, em Jesus, a vida é mais forte do que a morte. Ele ressuscitou, e como nós cantamos, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. O apóstolo São Paulo, falando sobre a ressurreição de Jesus, 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e também é vã a nossa pregação. Ele continua dizendo que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas graças a Deus, o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou e nós temos esta fé viva no Deus vivo e temos a convicção que a ressurreição de Jesus, ela é o penhor, a garantia da nossa ressurreição para a vida eterna, para a nossa morada com o Senhor no céu. Então, louvado seja Deus. Eu quero lembrar que Jesus pagou um alto preço para a nossa salvação e a nossa redenção. E a ressurreição corpórea de Jesus, ela é um ponto central da nossa fé. Como é importante nós entendermos e crermos que de fato Jesus ressuscitou e apareceu por diversas vezes aos discípulos. Apareceu aos discípulos lá em Jerusalém, apareceu aos discípulos na estrada de Emaús, apareceu a Paulo na estrada de Damasco. Assim, nós temos muitos textos e muitos relatos a respeito da ressurreição de Jesus. Quem é Jesus para você? Nesse feriado da Páscoa, né? É bom nós fazermos essa pergunta, porque às vezes o protocolo de um feriado religioso, né? Uma festa, a Páscoa, não é isso? E a pessoa às vezes não entende bem o sentido da Páscoa, a ressurreição de Cristo. E quem é Jesus para você? Volto a dizer, Jesus não é alguém sobre quem nós discutimos, é alguém com quem nós nos encontramos e nos relacionamos. É o Filho de Deus, é o amado Senhor e Salvador. Que você seja abençoado e que esta semana que vamos começando seja uma semana onde a sua vida seja mais e mais agraciada pela presença de Deus, pelo poder de Deus e a fé em Cristo, a chama da fé em Jesus, ela se fortaleça no seu coração. Ele ressuscitou, ele está vivo, ele ama você, ele deseja participar da sua vida, da sua história, ser o seu Salvador e o seu Senhor. Fiquem na paz do Senhor.